só queria escrever algumas coisas. Eles acham que é complicadíssimo, que ninguém vai conseguir ler. Eu gostei muito do Drummond. Eu queria ter um pequeno affaire com ele. Tenho meditado e sofrido. Eu nunca escrevi sobre a minha pessoa. Eu escrevi do amor, alguma coisa. Aquático jazigo. Eu sei que ele existe, mas eu não conheço. Graças a Deus eu nunca vi Deus. E te assustas do meu canto, tendo-me a mim resistido e exata apenas. Mamãe queria que eu fosse bailarina, mas eu falei, mãe, eu não quero ser bailarina. Ariana suspensa nas tuas águas. São coisas completamente loucas que eu estou escrevendo. Quando eu já estava mocinha, era muito difícil eu dizer para a mamãe, mamãe, eu não quero dançar a vida inteira, eu não sou feita para isso. Pode ser que eu seja para escrever. Eu escrever besteira, ninguém gosta de escritor, ninguém sabe quem é um escritor. Você é idêntica a seu pai, porque meu pai dizia, meu pai só queria escrever. Quando o dia amanheceu, bastante frio e nublado, já estávamos a 200 quilômetros de Jaú, próximos a Campinas, para contar um pouco da história, vida e obra de uma jauense, a escritora, poeta e dramaturga Hilda Hilst. Ela que é considerada uma das maiores expressões da literatura brasileira. O nosso destino era a Casa do Sol, no residencial Shangri-La, a menos de 20 quilômetros da Princesa do Oeste. Na Casa do Sol, Hilda Hilst viveu por mais de 40 anos rodeada dos cachorros que ela amava e produziu a maior parte de sua obra, que apesar de grandiosa, teve pouco reconhecimento em vida. A partir de agora, você acompanha o Camarodoc sobre esta intrigante personagem da literatura brasileira que decidiu chocar o mundo e a sociedade em que vive desde muito jovem. Dona de uma beleza rara, ela foi mulher de muitas paixões e até algumas esquisitices. Ela acreditava em discos voadores, extraterrestres e maldições e tinha medo de terminar louca como os pais dela. 3 luas, Dionísio, não te vejo. Mamãe queria que eu fosse bailarina, mas eu falei, mãe, eu não quero ser bailarina. Eu só queria escrever algumas coisas. E entre o pátio e a figueira. Hilda Hilst não está mais entre nós e desde a sua morte em 2004, esta chácara onde ela morou desde os 36 anos de idade e que servia de ponto de encontro de amigos e artistas, passou a ser administrada pelo Instituto Hilda Hilst, Centro de Estudos Casa do Sol, uma entidade sem fins lucrativos. Idealizada pela escritora na década de 60 em terras da antiga fazenda São José, a Casa do Sol é uma residência diferenciada, com 700 metros quadrados de área construída em estilo colonial mineiro despojado e com um pátio interno central, onde a partir deste ano passou a funcionar um rústico teatro de arena, rodeando a construção uma área ajardinada de quase 12 mil metros quadrados. Percorro a casa minha e entre
aqui, tudo está como Hilda deixou. Os móveis e objetos, as obras de arte, fotografias dos amigos e uma biblioteca pessoal com 5.000 títulos e livros com anotações da autora. Digo a minha estrela, essa que é inteira prata, 10.000 sóis. Tombada pelo patrimônio histórico de Campinas, a Casa do Sol continua cheia de vida. É uma espécie de residência artística para pessoas de vários países em busca de inspiração para suas criações. Para frequentar o local, é preciso conhecer um pouco da obra de Hilda Ilst, mas o trabalho que pretendam desenvolver não precisa estar relacionado. Também tem que gostar de cachorros. Hilda os amava. Enquanto viva, chegou a recolher mais de 60 cães abandonados, que aqui encontraram um lar. Um dos moradores da casa é o artista plástico Jurandir Valença, que veio de Maceió, Alagoas, para conhecer Hilda e aqui ficou. Aos 21 anos completados, eu completei em outubro de 90, 20 dias depois eu saí de ônibus de Maceió, foram 3 dias de viagem com tudo meu, e nessa viagem o objetivo era, eu vou conhecer Hilda Ilst, vou morar e trabalhar com ela. Você já vim de lá com esse pensamento, não sabia se isso aconteceu ou não, mas era esse o meu objetivo. E eu sou adepto que o máximo que você vai ouvir é não. Por que não tentar? Mas enfim, lá de São Paulo, eu de um orelhão liguei 3 vezes para ela, consegui o número da casa. E na primeira vez ela estava andando com os cachorros, passeando. Na segunda vez ela estava tomando banho, na terceira vez ela própria atendeu. Eu fiquei emocionado, chorei, imagina, era um mito para mim. E ela ficou muito surpresa, porque um jovem com 21 anos de Maceió conhecia a obra dela, conhecia a própria, né, de ler e ouvir falar, e ela fez várias perguntas para ver se realmente eu conhecia, porque ela disse, bem, o que você leu, meu? O que você achou? Então, quando ela viu que realmente eu sabia da obra dela, ela disse, olha, então eu vou dar o telefone de um grande amigo meu, que é o José Luiz Monafuentes, e aí eu moro longe, porque no início ela falou, mas eu moro muito longe, quase no meio do mato, eu disse, eu vou a pé, se for necessário. Aí ela viu minha insistência, e aí foi que eu conheci em São Paulo o José Luiz Monafuentes e a Olga Bilenque e o Daniel, que tinha 7 anos, 8 anos na época. E vim de carro em um sábado em novembro de 90. Houve uma empatia muito grande, uma série de coincidências entre eu e ela. E aí ela me convidou para passar Natal e Ano Novo de 90 para 91 na casa, eu fiquei muito próximo dos amigos dela. Aí fui trabalhar em São Paulo na editora Siciliano com o Pedro Paulo Sena Madureira. Fui demitido da editora em março de 91 e no final de semana aqui a Hilda, ela disse, Ju, ela me chamava de Ju, Ju, queria te fazer um convite, uma proposta. E eu adoraria se você aceitasse. Eu disse, qual? Eu queria te oferecer 3 coisas, casa, comida e tempo. Só não posso oferecer dinheiro porque não tenho e você vai ver no futuro que o dinheiro não é tão importante quanto o tempo. Então, se você quiser, eu queria que você viesse morar e trabalhar aqui. Você vai me ajudar a receber as pessoas, a organizar a casa, a biblioteca, enfim, atender os jornalistas e me fazer companhia. E assim, em abril de 91, eu mudei para cá. Quem frequenta o lugar diz que a vivência na Casa do Sol é bastante inspiradora. Eu quis vir para cá porque eu estou preparando um trabalho que é um projeto muito grande. E é um trabalho que tem a ver com a minha biografia, com a morte do meu pai. Enfim, tem algumas coisas que têm a ver com a Hilda, ligeiramente, assim, porque ela tem uma relação forte com o pai também. O pai perdeu o pai cedo, né? E eu perdi, na verdade, eu nasci órfã. Meu pai morreu quando minha mãe estava grávida. E esse trabalho é muito em cima dessa história.
Então, para elaborar esses desenhos, esses textos, era preciso assim, me retirar um pouco do meu ambiente, assim, da cidade, e eu acho que um pouco assim, compartilhar com essa atmosfera que a Hilda construiu aqui. Na verdade, ela se retirou, né, da cidade, construiu essa casa, dedicou a vida à obra dela dentro dessa atmosfera de recolhimento. Então, está sendo fundamental essa retirada, esse recolhimento aqui, para elaborar esse trabalho, para avançar em cima das questões, para ter essas condições, entende? Dizem que esse espaço, essa casa, ela é inspiradora. Você sente realmente essa energia? Sinto. Isso é impressionante, assim. É uma coisa que me surpreendeu, porque eu vim com o meu pequeno mundo, assim, com as minhas preocupações, com os meus papéis, meus materiais, minhas músicas, assim, era como se estivesse trazendo um pouquinho do meu universo, das coisas que eu faço lá no Rio, no meu ateliê, para cá. E tinha pensado, bom, como é que será isso, né? Você chegar um pequeno mundo dentro de um contexto como esse, como é que vai ser essa relação, esse entrosamento, né? Será que eu vou me entrosar rápido? E assim foi imediato, impressionante. Assim, já no primeiro dia eu comecei a trabalhar, já fui encontrando na casa os lugares assim, que eu me sentia melhor para sentar, ler, escrever, desenhar. Então foi imediato. E uma coisa interessante nessa relação com a casa é que o tempo aqui parece outro. A minha sensação é que o tempo aqui é estendido, assim, as horas passam de uma outra maneira. 10 minutos rende muito no trabalho, às vezes eu fico um tempão numa coisa, trabalhando, e tenho a sensação que fiquei 4 ou 5 horas naquilo. E de repente eu olho o relógio e não, eu fiquei 40 minutos, mas houve uma intensidade muito grande. Então, essa relação tem sido fabulosa. Eu acho que isso é da atmosfera da casa, isso é propiciado por esse ambiente. Então, o meu processo de trabalho tem sido muito intenso, tem rendido muito. Eu certamente, se estivesse no Rio, no meu ateliê, produzindo esses trabalhos, eu não teria a contribuição desse ambiente. Você sente assim que, de certa forma, você sai daqui renovada, transformada? Com certeza, com certeza. É difícil explicar o que é, mas é como se fosse, sei lá, uma imantação qualquer de um estado poético, sei, que está em tudo, assim, nos objetos. Às vezes eu paro de desenhar, assim, porque eu fico muito tempo abaixada e tal, dá aquele desconforto. Esse limite do corpo é o que eu tenho respeitado, assim. Senti que cansou um pouco o pescoço, vou levantar, vou dar uma andada. E aí eu começo a observar a casa, assim, a mesa, os pequenos objetos, tudo ali é tão bonito, tão delicado, tão, sabe, já é uma pequena viagem que eu faço, e quando eu volto para o trabalho, eu já volto com outras coisas. Não tem nome de amor, nem se parece a mim. Como pode ser isso? Ser tenro, marulhoso, dançarino e novo, ter nome de ninguém e preferir ausência e desconforto para guardar no eterno o coração do outro. A poeta Hilda Hilst, que recusava o feminino poetisa por associá-lo à imagem de moça frágil, nasceu em Jaú, em 21 de abril de 1930, numa casa da rua Saldanha Marinho. Filha única do fazendeiro de café, jornalista, poeta e ensaísta Apolônio de Almeida Prado Hilst e de Bedecilda Vaz Cardoso.
Segundo ela mesma conta, ao nascer o pai teria dito "que azar", ao constatar que sua mulher Bedecilda dera luz a uma menina. Essas palavras teriam motivado Hilda a ser escritora e provar que o pai estava errado. Ela disse que tentou fazer uma obra muito boa para que o pai tivesse orgulho dela, mas Apolônio Wilst não chegou a conhecer os versos da filha, pois aos 35 anos de idade já estava imerso na loucura. Na minha casa, quando eu tinha 8 anos, gostei tanto de uma poesia que eu copiei a poesia. Eu lembro que eu copiei alguma coisa que falava de boninas e açucenas. Eu achei tão lindas essas palavras, eu não sabia o que era, nem bonina nem açucena. Meu pé é muito alto, assim. É assim o meu pé. Então, eu usava umas botinhas. Porque o meu pé é diferente dos outros. Hilda teve uma infância conturbada. Com apenas 2 anos de idade, seus pais se separaram e Hilda se mudou com a mãe para a cidade de Santos. Em 1946, aos 16 anos de idade, já morando em São Paulo, veio até Jaú, divisa com Itapuí, na fazenda Olho d'Água, para visitar o pai. Mas nos 3 dias que passou na fazenda, teria ficado bastante perturbada com a loucura de Apolônio Wilst, que sofria de esquizofrenia paranoica e a confundiu com a ex-mulher dele. Essa perturbação teria ficado imortalizada em carta ao pai, que Hilda escreveu mais tarde, lembrando o encontro. Só 3 noites de amor, só 3 noites de amor, implorava o pai. Sim, o pai, ele nunca fizera uma coisa como essa. Sim, era Jaú, interior de São Paulo, um dia qualquer de 1946. Sim, a filha deslumbrante, tremendo em seus 16 anos. Sim, o pai a confundia com a mãe, a mão dele fechada sobre a dela. Sim, o pai a confundia com a mãe. A confundia. Sim. Mesmo diante da loucura de Apolônio, Hilda teve o pai como exemplo. Sempre falou dele com muito respeito e admiração. Em entrevista ao Cadernos de Literatura Brasileira, ela revela o caráter do pai, dizendo o quanto ele foi importante para que ela se tornasse escritora. É uma coisa da vida inteira. Eu fiz minha obra por causa do meu pai. Eu queria agradar o meu pai. Queria que um dia ele dissesse que eu era alguém. É isso. Meu pai não foi exatamente o que mais me influenciou. Eu sempre soube que ele era bom porque na década de 20 já escrevia coisas deslumbrantes. Já era completamente moderno. Mas é como expliquei, não se trata de influência literária. É mais do que isso. Meu pai foi a razão de eu ter me tornado escritora. No túmulo de Apolônio Wilst, no cemitério Ana Rosa de Paula, em Jaú, uma lápide eternizou o sentimento de Hilda. E ainda que as janelas se fechem, meu pai, é certo que amanhece. Hilda, minha querida boneca, minha linda boneca, você está esquecendo de mim. E olhe que isso não fica bem para um coração de boneca. Esquecer é bom para gente grande, gente que tem muito que fazer no coração, que tem o coração de remorso. Você não. Você é uma boneca, a minha boneca. Tem coração de anjo. Não esquece da gente. Sabe querer bem ao papai da Hilda. É capaz até de ter saudade dele.
Até agora, o papai da Hilda está esperando os retratos da belezinha do Gonzaga. A minha belezinha do Gonzaga. E você esqueceu. Esqueceu como uma mulher velha que tem muito o que fazer no coração. Esquecer é bom para sua mamãe, que precisa dormir e cujo destino leva-a para a distância e a indiferença. Para você, não. Para nós, não. Nós caminhamos para outro rumo bem diferente. Nós caminhamos para o país encantado das bonecas e dos homens. Nós caminhamos para o amor. Hilda, filha do meu amor, vá preparando sua mamãe para sua viagem comigo. Diga-lhe que muito em breve irei buscar a minha belezinha do Gonzaga para levá-la ao país das bonecas, onde tudo é sonho e beleza. Hilda, até logo. Muitos beijos e lembranças ao Rui. A mamãe não precisa. Ela não gosta de mim. Do papai de Hilda. Uns ventos te guardaram, outros guardam-me a mim. E aparentemente separados, guardamo-nos os dois, enquanto os homens, no tempo, se devoram. Será lícito guardarmos-nos assim? Pai, este é um tempo de espera. Ouço que é preciso esperar. Os nítidos dragões da primavera, mas à minha porta eles viveram sempre. Claros gigantes, líquida semente no meu pouco de terra. Este é um tempo de silêncio. Tocam-te apenas, e no gesto. Te empobrecem de afeto. No gesto, te consomem. Há tanto a te dizer agora. Meus olhos se gastaram, procurando a palavra nas figuras, nos textos, nas histórias. Era preciso viajar e, levantada em renúncias, redescobrir a morte. Além do seu sudário e suas tremuras, quase nada aprendi. De nada me lembrei. Há talvez a memória de tatos, um sentir rarefeito, um ouvido inexato, deitado em solidão sobre o teu peito, e adeuses ingênuos, calados de vitória. E aquele de fereza, de acerto, dissolvido em orgulho, ressuscitado vagamente em canto. E na manhã, o meu sonho passará, e a minha voz não se erguerá em poesia. Será preciso esquecer o contorno de umas formas que vi, naves, portais e o grande crisântemo sobre a feixa restrita do canteiro. Através do gradil, no terraço do tempo, o que percebo, e ainda que as janelas se fechem, meu pai, é certo que amanhece. Muita gente achava que ela era europeia, né, pelo sobrenome. Sobrenome Hilst, que ela falava que era da Alsácia, a origem que é da Alemanha com a França, a Itália, por ali, aquela região. Mas ela sempre citava Jaú com carinho, comentava sobre a cidade, dizia que tinha nascido lá, mas ela saiu muito jovem de lá, né, foi para São Paulo, estudou no Colégio Santa Marcelina, depois faculdade de Direito, e só voltou, acho, quando o pai morreu. Né? Mas ela não voltou para Jaú mais vezes, não porque ela não gostasse, ela não saía quando ela da casa, ela detestava realmente sair, se deslocar. Até para ir ao médico ela detestava. Mas ela sempre citava sobre Jaú e citava com muito carinho sobre a cidade. E uma vez ela teria dito em uma de suas entrevistas que toda a obra que ela fez foi por conta do pai dela. Do pai, no final ela falou isso, né? Depois dessa, ela começou a redescobrir o pai com mais intensidade, ela tinha realmente uma relação muito forte com ele. Novembro de 1977, sexta-feira, dia 11. Hoje sonhei com meu pai. Não foi muito bom. Ele ainda não estava bem. Pensava estar bom. Mamãe queria ficar com ele. Levei-o ao dentista, ao Dr. Paradella, mas ele teve um acesso de loucura lá. O Dr. Paradella e outros seguraram-no. Não foi um sonho agradável.
mas foi o primeiro sonho que me lembro com meu pai até o dia de hoje. Setembro de 1979, segunda-feira, dia 24, aniversário de morte do meu pai, 13 anos. Te amo, meu pai. Hilda era uma pessoa muito intensa, se fosse usar uma única palavra, curiosa, intensa, humorada, inteligentíssima. Ela tinha uma... A Hilda era muito curiosa, ela perguntava muito sobre o outro, sobre as pessoas, sobre o que você achava de algum tema. Ela, por exemplo, ela tinha alguns hábitos regrados, 8 horas da noite, religiosamente, ela sentava para ver o Jornal Nacional e a novela das 9, tomar o uísque dela e conversar. Né? Os jantares sempre eram ocasiões, almoços, os jantares de todo mundo sentar à mesa e conversar. E aí se falava sobre sonhos, sobre Jung, sobre morte, sobre desejo, sobre as coisas. Ela falava desde as coisas mais coloquiais do dia a dia até coisas completamente eruditas, temas importantes. A necessidade dela era de saber, de conhecer. De conhecer, mesmo, o conhecimento. Ela queria ter... Para Hilda, o conhecimento era poder. Ela dizia, se você não conhece, você não tem poder, porque hoje em dia o conhecimento realmente é poder, ela dizia. Então você tem que ler sempre, ela dizia, Ju, você tem que ler, não tem que ler só poesia, tem que ler filosofia, você tem que ler física, tem que ler história, né? Tanto que a casa sempre foi frequentada por intelectuais, não eram só escritores ou poetas que frequentavam a casa, eram artistas plásticos, cara, tinha muitos amigos, vários ilustraram várias capas de livros dela importantes, como Maria Bonomi, a Tomi Otaki, o Arcângelo Iannelli, o Wesley Duquili. Frequentavam atores e atrizes, matemáticos e físicos, que ela tinha grande interesse. Então a casa, ela realmente era um grande polo que concentrava vários intelectuais de várias categorias de arte, que viviam aqui para discutir, para conversar, né, com ela. A Hilda era inspiração ou a Hilda era trabalho? Trabalho, disciplina. Havia mais disciplina do que inspiração. Mas havia casos que ela estava no banho, por exemplo, e ela gritava para alguém correr e levar um caneta e um papel, porque tinha vindo um verso, e ela saía do banho e escrevia aquele verso, depois já ia para a mesa e desenvolvia. Então havia essa questão da inspiração, mas havia disciplina. Ela tinha uma disciplina de escrever no mínimo, uma época, ela só saía do quarto depois de escrever 500 palavras, por exemplo. E essas palavras saíam? Saíam as palavras, ela poderia às vezes revisar e tudo, mas ela tinha essa disciplina ferrenha, né, da leitura e da escrita, que era muito forte. Quem ela lia? Ela lia muito, por exemplo, ela amava Beckett. Ela gostava muito de biografias, de escritores, de filósofos, né, então, biografia do Wittgenstein, biografia da Simone de Beauvoir, do Sartre, de Santos, né, lia entrevistas com físicos e matemáticos, que ela gostava muito, relia muito Beckett, Kafka, né, que ela gostava muito, Ricardo Guilherme Dick, um autor brasileiro, infelizmente ainda pouco conhecido, mas genial, que ela recebeu na casa uma época, eu tive a oportunidade de conhecer. Enfim, tem Virginia Woolf, os diários da Virginia, né, Sylvia Plath, poeta. Enfim, ela lia o tempo todo. Ela praticamente acordava de manhã, tomava café da manhã, conversava, ia para o escritório dela, ficava lendo. Ela lia mais de 12 horas por dia. Eu nunca escrevi sobre a minha pessoa mesmo. Eu escrevi do amor alguma coisa. La mer voit danser le long des golfes clairs, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées.